Quando você morrer, você vai para o inferno, vai para o umbral ou vai para uma cidade extrafísica? Não sabe? Então vem comigo que hoje eu vou expandir seus horizontes sobre isso hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Márcio Araújo e eu vou tentar expandir seus horizontes hoje sobre umbral. Umbral é um local no planeta Terra onde os espíritos se encontram, né? Tem gente que associa o umbral a sofrimento e faz uma correlação ao inferno que é descrito nas obras de Dante Alighieri, a própria cultura da Igreja Católica, né? E não é bem por aí. Eu quero desmistificar um pouco sobre essas coisas com vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender: existe a crosta, que seria a superfície do planeta Terra. Vamos pegar a superfície do planeta Terra como referencial, ponto zero. Nessa crosta ficam os encarnados. Quando eu falar para vocês acima ou abaixo, eu não estou me referindo à altitude, eu estou me referindo à variação, frequência, em hertz mesmo, certo? O nosso corpo físico, ele tem uma frequência. Tudo no planeta tem uma frequência específica. Tanto é que se a gente conseguir fazer um corpo atingir a frequência de outro corpo, a gente tem um fenômeno que é conhecido como ressonância, né? E a gente consegue até destruir um objeto quando se realiza a ressonância dele. Então, é com isso que a gente consegue, por exemplo, quebrar um copo com a voz. Alguém já deve ter visto esse fenômeno acontecer. Não é fácil, mas tem quem faça e é verídico. Então, a gente consegue entender que o planeta e o universo como um todo são definidos por frequências vibratórias. E a nossa existência não deixa de ser diferente. O que ocorre? O corpo físico está, vamos dizer, uma frequência zero. Numa frequência 1, já estaria o umbral, que seria vamos dizer assim, o começo do plano espiritual, né? E o que tem no umbral? O umbral, para quem não sabe, ele é dividido, pode ser dividido, né, em 3 faixas, certo? A primeira, logo acima do planeta Terra, seria o umbral grosso, onde estariam seres trevosos, seres densos, seriam que a Igreja Católica e algumas religiões consideram como demônios, certo? O que vai ter lá? Magos negros, vão ter espectros, vão ter sombras, tudo sobre essas criaturas. Eu vou fazer vídeos futuros a respeito deles, tá? Não vou me aprofundar sobre eles aqui agora, certo? Acima dessa frequência já estaria onde a maioria dos seres humanos, quando desencarna, vai por uma sintonia, né? Porque a gente, em função do que a gente faz, em função do que a gente é, em função do que a gente pensa, a gente cria
uma frequência própria. Cada um tem uma, e eu considero que seja impossível um ser ter a mesma frequência que o outro. É praticamente impossível. Porque cada um pensa uma coisa, cada um age de um jeito, cada um tem a sua moral, a sua conduta, então vai gerar uma frequência específica daquela pessoa. Tanto que isso é tido como a sua identidade no plano astral, no plano extrafísico. Entendeu? A gente não carrega praticamente nome do lado de lá. A gente tem essa frequência específica. Tá legal? Então, essa frequência, ela vai te direcionar para um determinado lugar a fim que tenha a frequência semelhante. E todos que têm a frequência semelhante a essa vão para o mesmo lugar. Então, por isso que quando algumas pessoas morrem, elas vão, vamos supor, várias pessoas que são atletas, quando morrem, vão para um determinado local onde, nossa, praticamente todo mundo está lá é atleta. Por quê? Porque eles vibram numa frequência muito semelhante cada um. Não é igual, mas é semelhante. Então, você vai ter várias dessas pessoas lá. Músicos, a mesma coisa, entendeu? Pessoas viciadas em bebida, pessoas viciadas em drogas, em sexo. Cada uma vai acabar indo para uma determinada local onde vão se concentrar esse tipo de espírito. E em função de ter essa concentração, acabam tendo construções no astral que vão condizer com o que aqueles espíritos pensam, com o que aqueles espíritos fazem. Entendeu? Então, se você pensa coisas alegres, se você age com alegria perante a vida, quando você morrer, você vai para um local onde outros espíritos pensam, agem e vivem dessa forma. Quando você só pensa coisa ruim, só pensa em maldade, só pensa em baixaria, para onde você acha que você vai? Então, essa é a importância do como a gente age, como a gente pensa e como a gente lida com as outras pessoas. Entenderam? Mas, voltando à questão, essa faixa do umbral seria o umbral médio, onde estão os sofredores, onde estão as pessoas que têm alguma culpa, onde estão os suicidas, né? Porque as pessoas que suicidam costumam ir direcionadas para o mesmo local. E o que acontece? Lá até chegou a se chamar de Vale dos Suicidas, entendeu? Hoje já houve uma reurbanização dessa área e lá existem clínicas, hospitais para receber essas pessoas que cometeram esse tipo de atrocidade consigo mesmas e serem tratadas. Já não fica lá sofrendo da mesma forma que era antigamente, tá? Nessa área é muito comum a gente ver uma matéria parecendo uma lama preta e os espíritos se debatendo ali, esperando por socorro. É muito comum. Essa lama, ela costuma drenar das pessoas a culpa, a drenar delas tudo aquilo que está denso, né? Todos os sentimentos densos, a raiva, a culpa, o que mais? Todas essas energias deletérias, elas vão sendo decantadas nessa lama. Então, mesmo aqueles que estão sofrendo naquela situação, graças a isso, elas começam a se limpar o espírito. Fica com a aparência suja e estranha, mas ela está sendo purificada. Tanto que dali a um tempo ela consegue se tocar da situação que ela está e consegue pedir ajuda. Que tem espírito que vai para lá e não consegue pedir ajuda. Entende? Então, nessa área é que estariam os sofredores. Lógico que espíritos trevosos vão ali e atrapalham
trabalham e próprios espíritos sofredores que se encarnam e vão para lá, começam, dependendo do grau do espírito, começa a querer subjugar os outros. Então tem várias coisas que acontecem nessa área, certo? Depois temos o terceiro umbral, que seria uma faixa um pouquinho mais elevada, onde já começam a aparecer as cidades extrafísicas, né? Que eu vou falar num vídeo logo na sequência. Nosso Lar, Aurora, Aruanda, todas essas cidades, elas ficam já nessa faixa do astral, tá? Acima disso, a gente já sai do umbral, já começam as faixas de seres de luz mais elevados, né? Seria a faixa dos mestres ascensos, mais em cima dos dirigentes planetários, né? E aí a gente já começa a pegar espíritos que são de uma envergadura fascinante, né? Coisas assim, o Arcanjo Miguel, Jesus, seriam espíritos dessa magnitude. Agora existe mais uma coisa, e abaixo do umbral, seria abaixo do umbral grosso, abaixo da crosta, existe vibratoriamente, conforme vai descendo para o centro da Terra e mudando a vibração, obviamente, não só simplesmente se deslocando de maneira física, existem dimensões que a gente costuma chamar como abismos, que são os espíritos mais densificados que existem no planeta ficam aprisionados. E existem guardiões que impedem que seres humanos desdobrados ou desencarnados vão para lá sem permissão, certo? E que esses seres fujam de lá, sem ser mais nem menos, porque eles são de uma densidade assim terrível de chegar a poder matar um ser humano só com a sua presença. Então, nesses locais a gente já começa a encontrar o que são demônios, seres que já estão perdendo a sua forma física, se degradando, né? E praticamente no centro da Terra existe uma dimensão que é a mais densa que temos no planeta Terra, é chamada de infernos, né? Nela realmente estariam o que a gente conhece como o Camulhão, o demônio, o Lúcifer, né? Nessa dimensão estariam realmente seres os mais densos possíveis, que são chamados de dragões ou daimons, né? Que eu vou falar sobre eles também num vídeo futuro. É porque não dá para falar tudo num vídeo só, né? Senão eu passo aqui 2h30 e ainda tem assunto. Nessa região são pouquíssimos que podem ir lá, e ali é uma prisão para esses seres, tá? Que eu vou falar a respeito, mas eu quero que vocês entendam essas escalas, né? O acima da Terra e o abaixo da Terra, certo? Então, por isso que a gente fala que eu vou para o céu ou vou para o inferno, mas não é subir e descer fisicamente, é vibratoriamente, é de frequência, tá? Bom, gente, lógico que para falar do umbral eu acabei falando de outras coisas e esse vídeo ficou um pouco mais amplo do que simplesmente falar do umbral, mas eu acho que é enriquecedor e necessário falar sobre essas coisas para ficar um assunto completo, né? Porque também determinadas coisas não adianta eu pegar e falar em vídeos separados que talvez não tenham tanto assunto para poder ser dito, né? A gente não tem tanta informação. Mas o que eu queria falar nesse vídeo para vocês é isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail para o e-mail aqui do canal, marcioaraújo.duvidas@gmail.com, ou deixa aqui também nos comentários, né? Na medida do possível eu respondo vocês. Tá legal? Fiquem com Deus e até a próxima.